Gravando. Então, pessoal, boa noite a todos, a todas e a todes. Essa é a nossa segunda aula do curso de Vigilância Popular, da formação de Vigilância Popular. Eu não sei se ficou alguma dúvida em relação à primeira atividade, quando a gente explicou, né, como é que ia funcionar. Eu acho que é importante dar essa reforçadinha, né, Renata? Bom, me apresentando, né, eu sou Michele Menezes, para quem não me conhece, não ouviu na outra aula, né, uma das educadoras aqui, educadora e educanda também desse processo aqui de formação da Vigilância Popular, junto com a Renata, que nós somos da comissão pedagógica do curso, junto com o Jorge, que está ali também, que depois vai falar conosco. E a nossa, eu acho que a principal dúvida, né, é essa questão dos grupos, assim. Então, a ideia é sempre ter uma atividade de fala mais expositiva em cada encontro, e depois vai para os pequenos grupos para conseguir aprofundar, porque a gente compreende que ainda mais nesse momento virtual, a sala grande, ela não proporciona que todo mundo se sinta à vontade para conversar, né? Se sinta à vontade para dialogar, para colocar suas reflexões. Então, a gente pensou nessa metodologia, né? Faz uma fala aqui, né? Mais abrangente, aí o pessoal fica refletindo, e aí depois vai para os pequenos grupos, junto com os facilitadores, para que se possa aprofundar a discussão, para que todo mundo tenha esse espaço, né, de fala, da escuta, né, e dessa reflexão que é importante nesse processo de aprendizagem. Junto com as atividades anteriores, né, a cada aula, digamos assim, que são os conteúdos que a gente manda antes, em formato de vídeo, de texto, né, de artigo, e também junto com as atividades de campo. Então, essa é basicamente o resuminho da nossa formação. Isso, Renatinha? Não sei, queres falar alguma coisa? Tá. Eu vou passar uma mística hoje, nós tivemos um probleminha em relação aos nossos convidados, né? Então, a gente teve que remodelar para não ficar sem essa atividade de hoje. E estamos aqui, inclusive, reorganizando instantaneamente. Vou passar a nossa atividade de sensibilização, da mística, que vai ser bem legal. É um videozinho, só demanda um tempinho, porque o negócio aqui é um pouco lento. Deixa eu só preparar, e aí eu... Daniel, tu me dá um ok para ver se tá com som quando eu colocar? Eu nunca sei. Ou a Renatinha, talvez, Sim. por mensagem. Posso sim. Tá. O vídeo ele tá num link? Se quiser me Ele tá enviar. no Drive. Eu não sei se eu tenho acesso a esse drive. Vamos ver se eu consigo. Compartilhar som, né? Isso. Videoclipe. Acho que vai dar. Vamos ver se vai, se não vai travar. Tá um pouquinho ruim minha internet hoje. Ai, saúde! Ai, saúde! O som tá bom. Tá. Travou.
Tá travando aqui. Michele, quem sabe tu passa o link pelo chat, aí o Daniel consegue passar? Eu não sei Não sei se o que tu o, acha, se Daniel. o drive dela é restrito, mas eu posso tentar, sim. Não, Tá, ou pega o link pelo chat ali, não dá? É que tem alguns drives que só deixam a pessoa entrar se ela estiver autorizada. tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que te colocar autorização, talvez. Bom que assim, essa demora dá tempo do pessoal ir chegando e tal, né? Sempre tem um lado bom das coisas. Ai, veja aí, Dani. Se não, é que eu acho que quando eu abro, ele trava mais a tela inteira. Não sei, a minha internet não tá boa hoje também. Consegui abrir aqui. Eu vou encerrar o seu compartilhamento de tela, tá? Ah, perfeito. Vou começar o meu aqui. Tá, obrigada, Dani. Vou fechar meu áudio. Ai, saúde! Ai, saúde! Por onde tu andarás? Por onde tu andarás? Ai, ai, saúde! Ai, saúde! Chega de olhar pra trás. Chega de olhar pra trás. Ai, saúde! Ai, saúde! Por onde tu andarás? Por onde tu andarás? Ai, ai, saúde! Eu, saúde! Chega de andar pra trás. Já faz um tempo que eu não caio nos teus braços, e sem abraços não dá mais pra caminhar. Romper as grades e acabar com o sofrimento, por um fim nos lamentos é reclamo popular. Quero saúde humanizada. Quero também. Quero atitude, quero parar de implorar. Quero respeito sem preconceito. É meu direito de pedir para mudar. É meu direito de pedir para mudar. É meu direito de pedir para mudar. Já faz um tempo que não caio nos seus braços, e sem abraço não dá mais pra caminhar. Romper a grade e acabar com o sofrimento, por um fim nos lamentos é reclame popular. Como é que diz? Quero saúde humanizada, quero atitude, quero parar de implorar. Quero Quero respeito sem preconceito, é meu direito de pedir para mudar. É meu direito de pedir pra para cambiar. cambiar. Ê, salve o SUS, minha gente, salve o SUS. Lambos molhados manchando o chão. Bocado. Obrigada, Daniel. É isso aí. A nossa introdução hoje, né, era para falar, né, que precisamos de saúde e que estamos todos nessa luta aí por mais saúde. E agora, seguindo a nossa sensibilização, boa noite para quem foi chegando. A Lilian chegou, que é a nossa outra facilitadora, acho que mandou aí, Daniel. Vou passar
a nuvem de palavras que a gente fez na outra atividade, né? A partir das palavras que vocês colocaram sobre o que pensavam que era que é vigilância popular em saúde, né? Qual a percepção de vocês sobre vigilância popular em saúde? Pessoal, vamos desligando os áudios aí para não ficar concorrendo. Deixa eu passar aqui. Quer alguma ajuda aí, Michele? Tá abrindo, travou todo o meu computador. Está abrindo. Vamos ver se tá agora. Senão eu vou ter que abrir no aplicativo mesmo que eu estava usando. Vamos ver se dá para ver. Não, né? Tá carregando. Tá carregando, tá. Ah, deu. Agora estamos vendo. Tá, ótimo, obrigada. Desculpa, pessoal, né, que tá travando o computador aqui. Então, né, das palavras que mais surgiram, do que vocês foram colocando sobre a percepção de vigilância popular em saúde, veio saúde, né? Veio saúde popular, social, povo, comunidade, né? Vigilância, território, viver, coletivo, né? Processo, construção. E são palavras que vêm ao encontro desse conceito em andamento, né? Porque depois o Jorge vai falar também, vigilância popular em saúde não é um conceito fechado, né? É um conceito que ele está em andamento, que ele está em construção e que estamos aqui, inclusive, para isso, né? Para fazer essa reflexão, essa percepção do que a gente compreende que é essa vigilância popular em saúde, da saúde, né? Enfim, e são essas palavras aí que surgiram na nossa atividade do primeiro dia, né? A coletividade, construção, né? Solidariedade, cuidado, comunidade. Então, são palavras também que vão ao encontro dos territórios, que vão ao encontro do que a gente compreende, né, que tem que ser os princípios do Sistema Único de Saúde. Rede também, sujeitos, protagonismo, exercício. Então, tá bem interessante a nossa nuvem de palavras aqui, coletiva. E os maiores, né? Saúde, vida popular e social.
Então, pessoal, agora a gente volta para a questão do artigo que a gente mandou, né, sobre vigilância. A gente vai fazer ao contrário, né, porque primeiro seria controle social e depois vigilância popular, e a gente vai fazer ao contrário em função da não participação dos nossos convidados. Vocês leram, né, o texto que a gente mandou, conseguiram compreender o que vocês encontraram, né, nesse texto que querem trazer para a gente? As palavras vêm ao encontro do que vocês pensaram também que fosse essa construção coletiva? E vou passando para o Jorge também, para ele fazer essa colaboração aí, né, Jorge? Primeiro, eu queria fazer um retorno, né, do pessoal que leu, se tem alguma questão mais. E aí, eu não sei se a gente põe no chat, ou eu falo um pouquinho do contexto do texto, e quantas pessoas se inscrevem para falar. Eu acho que talvez seja melhor, né? E a gente viu ali, né, já nas palavras, que, embora tenha, se a gente viu no encontro passado, uma construção de um conceito bem complexo, abrangente, interessante, fundamentado numa prática, né, que ela é múltipla e acaba acontecendo essa formulação coletiva a partir de uma conexão entre as pessoas induzidas pelo olhar externo dinamizador do processo, né? O conceito ele não surge espontaneamente a partir de uma ação de vigilância popular, embora a ação de vigilância popular ela surja a partir de uma necessidade imperativa, né? Isso é mas a formulação de uma reflexão conceitual, ela é gradativa e ela é operada para uma razão de construção de uma lógica coletiva e orientadora dessa integração entre essa necessidade imperativa mobilizada pela população com as necessidades dessa ação que precisam ser conectadas com várias instituições, várias formas que dão concretude àquele fazer, dão possibilidades de intervenção. Então, é sempre uma ação que passa inicialmente pelo popular, e o popular é uma característica, uma palavra que aparece o tempo todo, né, para a gente. Esse popular tem o significado dessa reflexão comunitária, né, dessa mobilização comunitária. E esse texto ele foi constituído como uma aflição nossa de que existia uma necessidade de organizar essa ação diante da pandemia, né? Que essas necessidades deveriam ter uma conexão de racionalidade, de pensamento, né, entre as políticas públicas, entre as informações oficiais e para um diálogo, né, nessa produção de uma comunicação popular, na produção desse fluxo de informação que se apresenta a partir dessa constituição, dessa necessidade organizada, tá? Que passa a ser refletida ciclicamente, e que aí ela tem essa segunda característica aí de ser uma reflexão cíclica, de vai e volta, né, de comunitária, institucional, acadêmica, racionalizadora do ponto de vista do pensamento,
para a volta de uma resolução, de uma ação e construção dessa informação a partir da ação e que volta a ser constituída de várias formas, né? Como a gente viu na aula passada, a discussão da informação e das formas de construção da informação popular, elas foram objeto de uma construção contínua de estratégias múltiplas de interação entre as pessoas. E essas interações elas também interagem com o poder público, as pressões, e constituem, no seu andar, esse caminhar cíclico, ela vai se constituir uma política pública popular, né? Uma informação popular. E aí essa ideia também, que aparece no texto, de que é uma ação, a Vigilância Popular de Saúde, que não é domada pelo Estado. Ela e isso, no SUS, a gente tem experiências populares, de agentes populares de saúde, que foram instituídos paulatinamente e transformados numa categoria bastante importante do SUS, que são os agentes comunitários de saúde, e próprios agentes de endemias, os próprios agentes de vigilância ambiental. Mas essa instituição ela foi cooptada da razão popular comunitária inicial dessas experiências desde a década de 80. Ou seja, nessa vigilância popular emergente, a partir dessas necessidades recentes e das aflições territoriais que se apresentam de várias formas, né, nos territórios do campo, da cidade, das periferias, tem uma razão comunitária que ela pode ser capturada, mas a ideia da vigilância popular é que ela não é capturada, ao contrário, ela é impregnadora de uma razão popular na ação contínua desse processo de informação comunicativa permanente. Então, um pouco essa ideia que o texto traz, na medida que, durante a pandemia, no início, lá em junho, de maio, junho, quando a gente vê que a atenção primária, vê que a relação com a comunidade está muito apartada, a gente tem uma relação comunitária com vários grupos, e vários grupos tiveram essa relação comunitária sendo organizada no Brasil todo. Isso foi quase que espontâneo, um rastrilho de experiências de vigilância popular em saúde a partir da Covid. E o texto tenta organizar um pouco essa discussão para fazer um diálogo comunitário, né? E como aquele conceito que foi colocado por Verinha, produzir o conceito, ele produz um diálogo organizado, permanente e instituidor de uma prática mais de vigilância pela sua possibilidade de continuidade, né? Então, tem essas características, né, da vigilância a partir de uma necessidade, de uma incorporação de uma informação que é problematizada permanentemente. Ela também é uma criação de um fluxo de informação, e aí, por isso, uma comunicação, né? Ela traz, basicamente, uma discussão de território. Vocês colocaram aí na nuvem a discussão do território como importante para a saúde e para a vigilância popular, né? Porque a comunidade tem uma referência territorial. E a fala comunitária ela é construtiva de uma ação territorializadora de organização, né? Seja ela de políticas, seja ela até de aparatos, até de melhorias físicas e organizadora de lutas importantes de promoção da saúde e melhoria de condição de vida. Então, é muito simples, mas
manter esse processo de conexão popular. A gente viu que era necessário, e a pandemia traz isso dramaticamente para nós, e isso é produzido. Então, essa ideia desse texto, e essa ideia do curso aqui, e a ideia de a gente ir aprofundando a vigilância popular, é tornar essa tecnologia, né, de vigilância popular em saúde adaptada e aperfeiçoada continuamente a partir de processos comunitários populares também intermediados pela própria academia, que se deslocada para a comunidade, né, a academia na sua função social e na construção de políticas públicas populares e que trabalha com essa ideia da saúde, que a música, que a nossa mística traz, né? Uma saúde humanizada, uma saúde necessária, uma saúde que é integrada com o nosso ser, né? Uma saúde que não é uma dor, ela é uma produção de um bem viver, né? E essa ideia, ela permanece no horizonte e a ser conquistado por essas dinâmicas comunitárias e institucionais e de reflexão de uma academia forte do ponto de vista da construção do seu alicerce da nuvem coloca ali, no popular. Essa ideia do popular é uma ideia de classe, uma ideia relacionada ao trabalho, do modo de viver das pessoas, de relação social entre as pessoas, né? E de uma construção política, de uma ideação de bem-estar, né? Que a gente falou um pouco no primeiro ciclo. É um pouco isso. Eu queria que vocês falassem algumas inquietações que o texto possa ter trazido, né? E, principalmente, talvez, alguns conceitos, né? Como que eu estou trazendo, popular, comunicação, território, se isso está bem claro, né? Se isso está... e essa ideia de vigilância, estratégia, porque a gente trabalhar um pouco uma vigilância que também seja não bancária também, né? Como uma série de restrições e orientações, mas uma vigilância que seja construída no processo pedagógico permanente. Essa é a ideia do texto. Mas como que vocês reagem aí? Eu não vi o chat. Ninguém falou. O pessoal está meio tímido, Jorge. Está triste isso. Está impactado aqui. Aí esse é o problema, né? Tem que ler, né? Essa é uma tarefa, não sei se isso deu tempo, né? Nos interfaces aí da vida e das campanhas. Mas pensar assim, né, enquanto Sistema Único de Saúde, que tem, né, dentro dos seus princípios a participação, é importante refletir, né, que a vigilância popular ela vai para além disso, né? Ela não é simplesmente uma participação, pensando assim enquanto trabalhadores de saúde, né, já que temos trabalhadores de saúde aqui também, porque muitas vezes pode ter essa confusão, né, que a vigilância popular ela é uma vigilância simplesmente participativa, e ela é muito mais que isso, né? Ela é uma vigilância do território, com o território, né? O território por ele, claro, atravessada, sim, pela universidade, atravessada, sim, pelo serviço de saúde, mas é pensar essa vigilância com as tecnologias sociais, sensíveis,
que o território faz, né? Que o território se organiza, assim, e como que a gente estimula, dialoga, né? E perpassa isso dentro dos territórios. Eu acho que é importante também, né? Fazer essa diferenciação, assim, de uma vigilância mais participativa, que é um caminho, né, que é necessário também. Nós que somos trabalhadores da vigilância, por exemplo, muitas vezes ficamos distante, nem existe, né, uma vigilância participativa, uma vigilância totalmente verticalizada, né, hierarquizada, e pensar enquanto vigilância popular que é junto desses territórios, né? Então, é mais uma reflexão assim que eu trago para a gente discutir. E essa interação com a educação. A Renata quer falar, deixa ela falar primeiro. Se quiser continuar, está tranquilo, né? Mas eu acho que o grande desafio, porque assim, quando chega a pandemia, né? Então, que tem uma situação grave, dramática de uma doença contagiosa, né? E que a gente então precisa tomar algumas atitudes, né? Eu achei muito interessante aquela fala do Alain ali que diz que, na verdade, o Estado ele é tão vamos dizer assim, tão paquidérmico, de uma certa forma, né, que ele não consegue agir na emergência necessária, né, e que muitas vezes o próprio território é que vai buscar os caminhos, né, porque e muitas vezes carregando o Estado junto, né, mostrando para as estruturas, né, Estado nesse sentido, né, das estruturas, os caminhos que devem ser trilhados também, né. Mas eu queria falar brevemente que a gente tem alguma experiência em termos de planejamento participativo nos territórios, né? E que um grande desafio é a gente construir, então, esse olhar mais ampliado da saúde e ações conjuntas com a população, né? Então, superar esse olhar da vigilância, que ela seja uma vigilância sobre doenças, né? E pensar a vigilância no processo de saúde local, né? Então, eu acho que esses são alguns desafios que se colocam para nós. Acho que a gente que vem, e por isso que essa discussão estava junto com a questão, vamos dizer assim, da participação popular e do controle social e tal, porque um sistema de saúde que se propõe a ser participativo, né, desde lá, né, antes de iniciar, né, porque mesmo antes do SUS já haviam vários movimentos populares na discussão da saúde, né? Desde os anos 70, isso foi se construindo e se constituindo no SUS, né? O próprio SUDES, né? Que foi precursor do SUS, né? O Sistema Único Descentralizado de Saúde, tinha já na sua formulação, isso lá no governo ainda do Sarney, né? Muito tempo atrás, nos anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, já tinha uma perspectiva desse processo participativo de discutir a organização do sistema, né? Eu acho que ele, por um lado, foi se burocratizando, mas, por outro, ele também foi dando brechas para essas criações, né? Eu acho que esse é um dos nossos desafios. Como que o serviço se organiza junto com a população para efetivamente conseguir trabalhar de forma conjunta, porque muitas vezes a gente se faz lá o Conselho Local de Saúde, faz lá o Conselho Municipal, mas quem toma a frente, quem dá as normas, quem diz o que tem que acontecer são os trabalhadores, a Secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde e tal. Eu acho que a grande questão aqui, nessa perspectiva que a gente está falando, é como que a gente roda isso, né? De forma que esse processo seja um processo mais coletivo, né? E eu acho que essa vamos dizer assim, perspectiva da vigilância popular, né? Que a gente consiga construir com a população, e esse é um grande desafio, né? A gente construir né? Não é, a gente parece que é fácil, mas não é fácil, né? Mesmo trilhando por muitos anos no mesmo território e tal, muitas vezes a gente se pega fazendo de novo igual, né? Dando as diretrizes, falando o que é mais importante e tal, né?
Eu acho que esse é um dos desafios que se coloca para essa perspectiva, né, da vigilância popular. Vai a Sharon e depois a Lilian. Pode ser? Tá, obrigada. Eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive, eu sou enfermeira DSF, com o Conselho Local de Saúde. E nós tivemos o conselho na outra unidade que eu trabalhava, funcionou por 5 anos, e para nós, trabalhadores, foi uma experiência muito rica justamente por isso, porque todo o nosso processo de trabalho que era discutido nas reuniões de equipe era submetido aos conselheiros, a gente discutia isso tanto nas reuniões do conselho local, quanto nas pré-conferências que a gente fazia no território. O nosso território sempre fez todas as pré-conferências preparatórias, né, para as conferências municipais de saúde, conseguimos mandar delegados para as estaduais e até para a nacional, e foi uma experiência muito importante, assim, e eu penso, como trabalhadora do SUS há 19 anos, que é fundamental justamente que a população se insira nesse processo, porque a gente passa, né? Não é só o fato de que a gente não mora no território, a gente passa 8 horas por dia no território, mas a gente não vive, né? A gente não passa a questão de transporte, de abastecimento de água, as questões ambientais, a gente vivencia isso de forma muito rasa, diferente de quem vive ali, mas as pessoas têm essa vivência, eles têm noção real, e mesmo a própria política pública, os gestores que acabam sendo aqueles que têm o poder de decisão na mão, eles também são muito passageiros, né? A gente tem hoje uma PNAB que flexibiliza a carga horária de profissional, que tira profissional das equipes, né? Tira o agente comunitário da equipe, como que é um dos principais profissionais de ligação da comunidade, porque ele é um membro da comunidade. Então, eu acho que é bem importante a gente fortalecer, né, isso e disseminar essa ideia com as pessoas. A gente teve no nosso conselho conquistas muito importantes. Nós conseguimos uma farmácia distrital no nosso território, que a nossa população o território ele era um território mais afastado, assim, era uma comunidade bem periférica, longe do centro, longe dos outros bairros, então, para a população ter acesso ao medicamento mesmo da farmácia popular, ficava complicado pela questão da passagem, e nós nos reunimos, nós conseguimos uma farmácia distrital, nós conseguimos mexer em linha de ônibus, em local de coleta de lixo, sabe? Diversas questões de necessidades do território devido à participação. E o bom é que o nosso presidente do nosso conselho era um usuário, né? Ele que mobilizava, assim. Então, era muito bom nesse sentido, nos dava muito mais respaldo para pensar as ações, inclusive para propor e discutir a partir da visão que essas pessoas tinham por viverem. E, além dessa farmácia, a gente conseguiu recurso para ampliação da unidade, e que vai sair a obra agora e várias outras coisas, assim. Então, eu acho que é um movimento que a gente precisa insistir muito, porque é difícil, as pessoas têm essa noção de que não vale a pena se reunir, dá trabalho, não adianta nada, mas a gente teve a experiência concreta da força que tem quando é a comunidade que pede, quando é a comunidade que se posiciona, né? A palavra, eu sempre digo que a palavra de um usuário vale muito mais do que a de 1000 trabalhadores, porque é um olhar diferente, mesmo que seja, muitas vezes, por interesse político da gestão, não importa, o que importa é que as coisas têm que acontecer. Então, essa nossa experiência foi bem legal, eu troquei de unidade, agora a gente está começando a conversar com a comunidade para tentar pensar num conselho também, porque realmente o nosso trabalho só tem sentido quando a gente trabalha de acordo com o que a comunidade quer, né? E agora com essas metas de Previne, que são padronizadas para todo o Brasil, não importa o perfil epidemiológico, mais ainda a gente precisa da comunidade para nos mostrar, porque o que o governo quer a gente já sabe, né? Agora a gente precisa saber o que a comunidade realmente precisa, e isso só tendo eles do nosso lado, junto nas nossas reuniões e nas nossas ações, né? Pode ser tu, Lilian. E eu acho que e depois passo para o Jorge. Então, eu queria contribuir um pouquinho com essa nossa reflexão através desse artigo de Jorge, Jacinta, Oswaldo e Fátima, para a gente trazer, acho que o Jorge traz, né,
a questão da necessidade, né, da vigilância popular, partir dessa necessidade da própria população, né? Então, assim, dando exemplos claros, que são bem claros para a gente com relação ao próprio enfrentamento da Covid, o quanto que as ações foram prescritivas, né? Uso de máscara, tem que ser a máscara PFF2, máscara cirúrgica 3 camadas, né? Precisa lavar as mãos, álcool gel, não ir ao trabalho. E aí, de repente, a gente se confronta nos nossos territórios, trabalhadores e trabalhadoras com relações trabalhistas altamente precárias. E como é que você vai dizer, obrigar com uma mãe ou com um pai trabalhador que está indo enfrentar o vírus dentro de um ônibus, né? E aí começam-se a surgir, dentro desse processo todo, identificar a necessidade desse território. Então, tem territórios que não têm acesso à água potável ou não potável todos os dias, são horários que tem disponível. E aí, como é que você fala que eles têm que lavar as mãos, higienizar os alimentos, ou, enfim, aquela loucura do início da pandemia? E aí vem uma necessidade que é identificar dentro da classe trabalhadora altamente precarizada e nessa situação, como é Gente, tá Lilian. travando? Tá, Lilian, tá travando. Quem sabe desliga a tua câmera. perfeito. Em Peixinhos, tem também, aqui em Brasília, a gente também formulou o processo da formação dos agentes populares para a ação de vigilância popular aqui em Brasília e também no Goiás. Então, a gente conseguiu também trabalhar questões com a relação à promoção da alteridade e da autonomia, né? Identificação dos territórios. Vocês estão me ouvindo, gente? Travou aqui Sim, Travou, então, mas estou agora vendo. sim. Acho que ela caiu. A gente estava ouvindo, né? Tava. E eu dei uma caída também, mas aí troquei de novo pro... Voltei. Eu não vou botar o meu áudio. Então, Vai lá, assim, Lilian. Tu estava Então, falando da questão dos trabalhadores precarizados. Pronto. Ih, falei um montão de coisa depois disso. Mas vamos lá. Então, assim, de tentar entender como é que a gente constrói, a partir da necessidade das pessoas que vivem naquele território, e nós, como trabalhadores e trabalhadoras, conseguimos absorver essa necessidade para uma ação efetiva dentro do território. Porque a gente tem várias... A ferramenta... De novo, está travando, gente. Não. A gente tem várias ferramentas, né, de planejamento estratégico situacional, como é que a gente faz um planejamento estratégico de forma ascendente, através do olhar e da necessidade dos territórios. Só que nós sabemos, no nosso fazer, do nosso trabalho cotidiano, nas unidades, que nós somos prescritivos, e é muito difícil sair desse ciclo. E é muito complicado a gente trabalhar com uma lógica da necessidade dos territórios, sem que esses territórios tenham uma cultura de organização social, organização popular estabelecida. A gente tem que entender isso, a gente vai trazer o próximo tema, que é a questão da participação popular, e trago para trazer um exemplo da ação efetiva em Peixinhos, em Pernambuco, que foi uma ação de vigilância popular em saúde, onde já tinha um histórico cultural de mobilização popular e mobilização social, com movimentos sociais organizados, e construíram uma ação de vigilância popular com ação de distribuição de alimentos, com ação de passagem de casa em casa, orientando qual era a lógica do vírus e como é que eles tinham que fazer, ou fazer soluções para a lavagem das mãos, e como que eles iriam minorar o impacto da pandemia, usando máscaras de pano, fazendo 3 camadas, e a partir daí começou a trazer ações de
solidariedade e resiliência no processo de construção de máscaras dentro da própria comunidade para distribuição para a comunidade. Não era a máscara perfeita, não era a PFF2, não era a máscara cirúrgica 3 camadas, mas era uma forma da comunidade altamente vulnerável conseguir resolver o impacto da pandemia naquela localidade. E o mais importante é isso que o Jorge colocou no início, que quase todos nós, dentro das UBS, não conseguimos sair dentro das unidades básicas de saúde para fazer essas ações. Então, os movimentos sociais organizados, onde tinham movimentos históricos de mobilização popular e que estão ligadas à reforma sanitária, conseguiram organizar esses coletivos e essas comunidades para que elas pudessem trabalhar a sua lógica e a sua resiliência. Então, eu quero trazer a reflexão de que a gente tem um papel muito maior só do que identificar as necessidades, a gente tem que também tentar identificar os mobilizadores, os articuladores e os que estão fazendo formação de coletivos dentro dessa comunidade. É eles que darão essa potência, a permanência e a longitudinalidade dessa ação no território, né? Então, porque senão a gente fica nessa... Claro que essa questão da institucionalidade da participação popular através dos conselhos locais, dos conselhos de saúde, são importantíssimos para a formulação das políticas públicas. Mas a vigilância popular vai para além, para a organização desse território, independente do instituído, para que as pessoas consigam se olhar e se ver como atores efetivos da sua promoção à sua saúde. Queria trazer isso para vocês, não sei se falhou muito, eu falo muito rápido e vai falhando tudo, mas é isso. Deixa eu fazer um comentário que pode... Vai, Jorge. Depois a gente passa para a Laís. A Laís quer falar primeiro também. Rapidinho. É que, assim, quando ela começou a falar, eu me lembrei de muitas coisas, né? Muitas vivências. E o que ela falou, eu acho que aconteceu no Brasil todo, né? E talvez até no mundo todo, né? Que a economia parou. Mas aí, como ela falou, precisava de uma máscara produzida de tal forma. Só que aí um trabalhador que recebe um salário mínimo, que ele trabalha no comércio, ele não poderia se dar ao luxo de ficar em casa. Ele, muitas vezes, né, a família toda desempregada, não tem condições. E aí, o que a gente começa a observar? Que a população, ela reconhece a dor do outro. E, como ela falou, né, as máscaras solidárias, né, a construção da máscara, mas também havia, aqui, pelo menos na minha cidade, houve as pias solidárias, com sabão, com detergente. As pessoas passaram a doar. E muitas pessoas até que não tinham condição de fazer doação, estavam fazendo doação porque via a necessidade do outro. Então, a partilha, né, foi muito presente nessa época, né, o coletivo dos vizinhos e, como ela falou, os movimentos sociais. Então, o que ela falou aí, eu acho que aqueceu o coração da gente, porque é de uma amorosidade que a população tem, mesmo não tendo nada, né, não tendo quase nada, surge, né, a divisão, né, a amorosidade, né? Então, é isso que eu queria falar aqui, só para agradecer essa fala dela. Então, eu acho que tem duas coisas centrais aí, até começando desse final. Primeiro, a ideia dessa pedagogia do cuidado, que foi construída a partir dessa solidariedade. E desse cuidado que é um cuidado do cuidar como uma ação importante, interna, mesmo que não seja organizada. Aí discordo um pouquinho, embora tenha necessidade de organizar o tempo todo, e eu acho que a vigilância é um aparato que possa estar organizando esses processos, principalmente pela continuidade, e aí é um problema, depois eu volto a essa discussão da continuidade, mas eu acho que a questão mobilizadora da necessidade e que faz a condução
é essa necessidade do cuidar do outro, de si e entre a própria comunidade se cuidar. Isso gera uma procura de resoluções, de todas as ordens. E essa procura de resoluções, sim, procura espaços de resolução dessas demandas. E teve demanda que não houve nenhuma discussão. Aliás, você vê aqui, a gente, aqui, só nessas 3, 4 falas, o quanto que a gente precisa ainda discutir sobre a própria experiência da Covid. Problematizar a experiência da Covid de uma forma mais permanente, inclusive. Para entender melhor, porque tem uma série de coisas colocadas assim, uma do lado da outra, que como é que isso se articulou? Né? Como é que sai o fio da meada da doença chega no fio na saúde, né? Que foi a fala Renata, né? Como é que a gente sai dessa discussão da doença como foco, quando a gente vê que na experiência da Covid o foco é o trabalho, a necessidade de reprodução social, a discussão do cuidado coletivo, cuidar como trabalho, e algumas situações que não foram trabalhadas, a própria escola, o próprio transporte, não foi problematizado. Como é que a gente pode problematizar, inclusive na memória? Mas a gente aqui em Brasília teve uma experiência junto ao Conselho, muito importante, que construímos um plano popular de combate à Covid. Lília foi assim uma das protagonistas desse processo. Foi feita uma discussão em novembro, dezembro de 2020, muito importante, que a gente ia partir para a vacinação, para a discussão da vacinação, para a discussão desse cuidado, dessa relação mais organizada, mais contínua, e isso foi abortado. Por que foi? E não mudou-se nada da organização de outubro para a organização de fevereiro. A organização estava lá, mas o que aconteceu? Aconteceu foi uma coisa que não era vigilância. Não foi priorizado enquanto vigilância, porque vigilância é uma ação contínua. Essa discussão da continuidade vai ser importante, de não parar no erro nem no acerto. E, como trouxe aqui, que eu não sei o nome que eu perdi, as vitórias pontuais, que sejam de organização, conquistas, elas têm que ser valorizadas ali e buscar a sequência delas também. Eu não posso estar contente só com a farmácia. Eu tenho que discutir a própria assistência farmacêutica. Se eu tenho a farmácia para dar cloroquina, para dar remédio de tarja preta, que medicamento eu estou dando? Como é que eu estou trabalhando com a saúde medicalizada ou não? Né? A construção de uma farmácia, ela permite uma discussão de um fio de meada também. De um fio de meada, que doenças eu consigo ter uma eficiência a partir de uma assistência farmacêutica e como essa assistência farmacêutica ela é limitada do ponto de vista de uma promoção da saúde. Que outras ações intersetoriais de assistência social, de próprio transporte, educação, de discussão regional do desenvolvimento, de modos de valorização do trabalho, eu posso ter, que também vai ser uma continuidade de uma ação reflexiva sobre aquelas condições de precarização que eu tenho.
Claro que eu tenho que primeiro discutir a aglomeração, primeiro discutir o saneamento. Tá? Se a gente está falando que a transmissão estava sendo dada ou no transporte, ou dentro de casa, ou no local de trabalho, mas a casa altamente aglomerada, em situações que realmente organizaram a distribuição da doença. Não foi discutido isso. A gente não sabe onde moram os casos no DF, por exemplo, que tinha tudo para saber. Uma secretaria pequena, uma região pequena, um território super rico, o maior IDH do Brasil. Por que não consegue? Né? Então, e aí, esses impedimentos de continuidades, de fios de meada, ser problematizados também nas pequenas vitórias, ou a partir das pequenas vitórias. E as interrupções, os problemas, tem que voltar para a discussão. Não dá para eles virarem problema e a gente virar as costas, tá, vamos fazer outra coisa. Vamos agora fazer não sei o quê. Não, agora a gente tem uma metodologia geral para fazer o diagnóstico de situação, de risco. Como? Se a gente não discutiu o que aconteceu. Ou a gente discute o que está acontecendo, de fato, com a população, e aí essa ideia da interação, da informação, e a vigilância traz isso, e aí, se a gente constituir dentro do SUS esse espaço de educação popular contínuo, essa vigilância popular de saúde. Agora, como vai ser? Vai ser a partir dos fios de meada que cada território, cada conselho, cada comunidade vai se organizar, quer se organizar ou não quer se organizar por causa disso. Né? A saúde, ela é mobilizadora da organização? A gente viu que a Covid. A gente operou a sequência dessa organização? Não. A gente operou em parte. A gente deixou cair. E a gente deixa cair como? Fazendo com outras coisas, não fazendo a problematização do acompanhamento do que aconteceu. E aí começa a querer trabalhar processos externos sem o diálogo. Né? Então, quando se fala assim, de não capturar pelo Estado, não capturar pelo agente intelectual também, acadêmico. A simples aproximação do agente acadêmico e as boas vontades do agente acadêmico, ela não é indutora de vigilância popular em si. A indução é o processo de interação, de problematização contínua. E sem medo de estar trabalhando, de ver o que não deu certo e valorizar o que deu certo. E o que deu certo? Essa discussão da solidariedade. Por isso que a gente fala da pedagogia do cuidado. E por isso que a gente fala da pedagogia do território, da comunidade, como indutora central do como fazer, não do que fazer. E a gente cai toda hora no que fazer. A gente falando o que fazer. Então, a gente faz um plano do que fazer, e não de processos de como fazer, não de processos organizativos. Então, ele é fácil de ser deslocado, ele é fácil de ser desativado, mesmo que a gente aponte para temas centrais. E, como a gente não tem tempo sempre para fazer essa reflexão contínua necessária e que dá trabalho, né, a gente deixa para lá. Não deu certo por causa de alguma coisa, de alguém que não... Então, a gente coloca lá
uma tarja ali em alguém ou algum processo que, na verdade, é uma falta de reflexão sobre o processo, sobre o que aconteceu. Né? E sem querer, por isso também que é aperfeiçoamento contínuo, por isso que é uma informação que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ela não só vai e volta para o mesmo lugar, ela vai para outros lugares, volta de outros lugares, ela conecta com o Brasil inteiro, ela conecta com temáticas, ela conecta com reflexões que vão sendo aprendidas por outros grupos. E esse é o processo dessa rede que a gente está falando aqui, né? De redes populares, etc. E não tem sabichão na parada. Essa é a questão. Não tem assim, já sei aqui como é que faz, isso aqui, olha aqui, faz assim. Olha, não começa a errar. Errou. Porque exatamente o como fazer é construído a partir dessa pedagogia do território e dessa relação solidária do cuidado, e que é o grande aprendizado da pandemia, que é uma discussão que vem da saúde há algum tempo, que saúde é cuidado, né? É cuidar, é a valorização do trabalho de cuidar. A possibilidade de valorização do trabalho de cuidado. E ele não é só um trabalho doente institucional, é a valorização do trabalho de cuidar da pessoa que está ensinando a pessoa a ler, a criança a ler, a possibilidade de organizar uma brincadeira. Esse cuidado, na pandemia, ela tem uma nova valorização. O cuidado das barreiras sanitárias, as pessoas começaram a entender o que é vigilância sanitária. Só que ficou ali nos 15 minutos do primeiro tempo, porque ela chega e ela vira decreto do governador. Ela não vira o debate comunitário da escola. Fica um abre e fecha, abre ou fecha. Lembra do abre e fecha da escola? E foi debatido isso com a comunidade. E tem conselhos de pais e alunos nas escolas, cheio de conselho. Aí, por isso que eu discordo um pouco da organização. Concordo que tem que ter. Mas tem organização, tinha um conselho lá, como tem o conselho de saúde. Mas não é só necessário. O conteúdo da discussão tem que ser introduzido de uma forma que tem essa permeabilidade com o popular. Por isso que a gente botou lá, popular, vocês botaram, popular lá como grandão. E a vigilância como dispositivo. É um dispositivo que move a educação popular para dentro do SUS e que dá essa perspectiva. E eu acho que a gente, claro, que 2 horas, 10 vezes, vocês não vão sair vigilantes populares, mas que vocês já são vigilantes populares ao mesmo tempo. E esse reconhecimento da sua ação como possibilidade de construção dessa ação contínua de reflexão sobre o que fazer, se a gente pegar esses fios de meada, inclusive das coisas que a gente fez positivas, como a gente falou aqui da farmácia, da experiência da Covid, o que mobilizou, o que está ali, dali eu posso dar um outro passo. Posso errar o outro passo, mas aí depois eu volto aí errei. Por que eu errei? Né? Por que meu plano distrital popular não funcionou? É só por causa disso ou daquilo? Ou quais as causas? O que a gente faz daquele plano? Então, tem que gerar organização, eu concordo com o Lilian, e tem que gerar espaços de discussão.
dessa interação da informação. E não é só da saúde com a comunidade, é também da assistência social, é também do prefeito, é também do vereador, da Câmara Municipal, na escola, é na discussão do transporte. Como é que eu discuto hoje o tal do meu contrato de transporte municipal? Eu tenho mudou alguma coisa em relação por causa da... Por que a gente não distribuiu máscara na rodoviária daqui do DF, por exemplo, dos pontos de aglomeração do transporte? É barato, é muito mais barato do que o contrato. O contrato é milionário e não está funcionando. Como é que você teve uma redução dos ônibus, no geral, no Brasil, da circulação de ônibus, quando você precisava não aglomerar dentro do ônibus? Como é que a gente tratou os trabalhadores do comércio, da farmácia, e os próprios motoristas e trocadores, e pessoas que... E aí está colocado no artigo um pouco isso. O que é atividade necessária? Então, essa discussão do cuidado é também cuidar do que é necessário fazer para a sociedade viver. E essa discussão é uma discussão do trabalho importantíssima, que pode ser aprofundada. E que está aí, ela foi mexida. E ela faz parte da nossa vivência da pandemia. Cada um tem uma coisa a falar sobre isso. Agora, não é assim, dessa loucura que eu estou falando aqui, é a gente com calma, discutir tema a tema mobilizado, mas e leva a quê? Que tipo de organização? Como é que a reflexão se encontra uma com a outra? Por que a gente fez economia versus saúde? Por que a gente fez isso? Por que a gente entrou na onda da fake news? Como que a gente saiu da onda da fake news? Como é que a gente conseguiu a vacina? Por que a gente não conseguiu na vacina? Até hoje a gente não sabe que ele não está vacinado no DF. Os locais que têm baixa cobertura, alta cobertura, não sabe. Não tem isso. Não está espacializada, não está territorializada, não tem vigilância popular da vacinação. Não tem. No Brasil inteiro. Porque não é uma necessidade. Por que a gente não tem uma pressão para a compra da Pfizer para as crianças que foi aprovada agora? Isso não está colocado como necessidade. E aí a gente vê aonde que parou essa discussão. Parou quando acabou a CPI. A gente se contentou. Tem isso também, se contenta com algumas coisas. E aí desmobiliza. Aí depois volta. Né? Como é... E aí tem a ver com a organização, mas tem a ver também com as dinâmicas que estão postas na sociedade para essa participação, para esse local de reflexão, debate e de interação dessa informação. Porque não é só... Eu não posso ficar à mercê da mídia pautar o debate. Nem do conteúdo, nem da forma. E a gente fica pautado pela mídia. E querer pautar a mídia, como se, em vez de pautar a nossa vida. Pouco isso. Essa que vocês me fizeram refletir aí com os papos a partir dessa... E essa é a aflição geral. É a aflição contínua, também com a vigilância contínua e aperfeiçoada. A minha aflição vai se aperfeiçoando. Michele? Vai, Renatinha. Depois eu faço um comentário também. Eu só vou cruzar, então, com essa questão, né, com essas questões que você traz, né, Jorge?
porque eu acho que esse é são os nossos desafios, né? Então, bom, nós construímos um sistema de saúde, a princípio, pautado pela participação popular, né? Eu acho que ao início do sistema, há anos atrás, a própria participação popular era muito mais intensa. Eu acho que a própria questão... É óbvio que a gente tem que fazer uma leitura da sociedade como um todo, né? Eu acho que o avanço do neoliberalismo, né? O avanço do individualismo, uma série de questões também fizeram com que a gente tivesse uma diminuição dos espaços de luta social, né? Então, eu acho que esses processos também estão diretamente relacionados com, às vezes, a nossa incapacidade de uma compreensão mais ampla, né, do que acontece nesses processos de participação, né? Então, por exemplo, acho que exemplos que a Sharon trouxe, né, o quanto foi importante para aquelas comunidades conquistar a farmácia, o transporte e tal, como que isso tem continuidade como espaço de debate, de diálogo para, vamos dizer assim, o avanço da sociedade, né? Para uma democratização efetiva da sociedade, porque eu acho que esse é um dos nossos desafios. Como que a gente democratiza a sociedade brasileira de fato, né? Que não só é óbvio que e como que a gente supera esse abismo social que existe, né? Porque para isso, assim, uma coisa está na dependência da outra, né? Ninguém vai fazer movimento sozinho, né? Mas como que com o processo, vamos dizer assim, da individualização cada vez maior, as lutas sociais foram perdendo força, né? A gente vê hoje conselhos muito enfraquecidos, né? Conselhos que antes, vamos dizer assim, efetivamente pautavam, né? E discutiam não só a questão do financiamento do SUS, né? E da distribuição de dinheiro no cotidiano ali, mas também ações, né? E eu acho que a pandemia nos mostrou o quanto a gente ficou distante, e quanto que, na verdade, pela emergência, movimentos se criaram, mas eles se criaram pela emergência. Será que esses movimentos que se criaram, que a gente teve muitas notícias, né, tanto da questão da solidariedade em relação à questão da alimentar, em função assim, da parada da economia, que, enfim, de uma certa forma também foi necessária, né? Porque senão, imagina, né? A nossa situação, o drama que seria, né? Se com tudo isso, como foi, tivemos 600 e tantos mortos, imagina se nem isso tivesse acontecido, né? Não, é isso. Então, por que a decisão política foi investir em UTI e não foi investir em manter um número grande de ônibus circulando, manter um número maior de máscaras sendo distribuídas, né? Quer dizer, todo o recurso foi para uma ponta e a outra ponta, que talvez fosse a mais importante para diminuir a circulação do vírus e tal, ela foi, né? Vamos dizer assim, não foi trabalhada, não foi questionada, não houve, tanto que a atenção primária, pelo menos em Porto Alegre, ela ficou quase que suspensa. A gente quase não trabalhou naquele período, vamos dizer assim, né? Os agentes comunitários foram proibidos de visitar as famílias. Então, é justamente o conta, porque, como disse o primeiro-ministro lá, porque não tem dinheiro para dar máscara para o agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário não trabalha. Isso aconteceu, né? Lá o Mandetta falou isso, né? Então, assim, essas lógicas invertidas e o quanto a gente vai sendo, vamos dizer assim, vai entrando nessas lógicas invertidas também sem questionamento, né? Enfim, eu acho que e também para mim um dos maiores desafios é isso que você coloca, é como que a gente permanece, como que até com a precarização do trabalho que a Lilian traz, né? Então, você não tem mais continuidade dos profissionais no mesmo local. O fato de a gente ficar 1 ano num serviço ou 10 anos num serviço faz muita diferença para os processos de participação, porque você tem uma interação, você tem um conhecimento, você tem uma história construída junto com aquela comunidade, né? Só que os processos de precarização do trabalho impedem isso.
Um trabalhador que está lá 10 horas por semana, ele não tem nenhum vínculo com essa comunidade. Ele não consegue formular, e esse, vamos dizer assim, de uma certa forma, é o que está se apresentando na nossa realidade. Então, para além assim, de discutir isso, é claro que é importante que a gente discuta esses processos, né? A permanência do trabalhador no local de trabalho, ela vai não facilitar, mas ela vai ser um elemento muito importante para a construção dessa história de participação, para essa história social, né? Então, eu acho que são vários desafios, né, que a gente que a gente percebe, né, e que a gente nesse curso está querendo fazer com que, especialmente os residentes que são, né, assim, trabalhadores em formação e estão no início da sua carreira, né, reflitam sobre isso, da importância de se estar nesse lugar com a população, né? E não ser, vamos dizer assim, bom, vamos fazer participação só para dizer, para cumprir tabela, né? Mas sim para fazer essa discussão da realidade local, né? E de como que isso pode ser, de alguma forma, vamos dizer assim, melhorado e tal. Enfim, acho que me provocou algumas coisas nesse sentido, né? E eu acho que os vídeos que a gente propôs que vocês olhassem, né, eles também trazem essas discussões, que é como que a gente constrói um sistema de saúde de forma participativa. E de forma participativa do trabalhador, do gestor, da população, né? É importante que todos nós participemos, né? Então, a participação dos trabalhadores, ela é tão importante quanto a participação do usuário. E muitas vezes os trabalhadores também ficam se empurrando, né? Eu não vou naquela reunião chata lá, que eu não sei muito bem o que eu vou fazer lá, né? Porque é isso, né? Qual é a clareza que a gente tem desses processos, né, participativos, desses processos mais democráticos de construção, né? O quanto o serviço ele é muito mais voltado, às vezes, para o próprio serviço do que voltado para a necessidade do usuário, né? Para as questões dos usuários, né? E como que a gente pode fazer essa mediação, né? Como que a gente pode discutir acesso entre os trabalhadores e discutir acesso com a população, que é um dos nossos maiores problemas sempre, né? E sempre vai ser, né? Ou formas de atendimento, ou, enfim, várias questões que vão estar diretamente relacionadas nesse processo participativo do cotidiano, né? Muito bom, Renatinha. Antes de tu falar, eu ia comentar algumas questões que tu trouxesse, sim, sobre principalmente o modelo de sociedade, né? Eu acho que é isso, assim, o quanto a gente precisa refletir no modelo de sociedade que vai ser atravessado, né? O modelo de trabalho, né? O modelo de consumo, de produção, e que é vigilância popular. Quando a gente pensa isso coletivamente ou não, né, traz as questões do neoliberalismo, a gente pensa em vigilância popular, né, dentro dos territórios, né, porque está tudo interligado, a gente não consegue separar a saúde da economia, né, como foi dito na pandemia, saúde é uma coisa, economia é outra. Não, é tudo uma coisa só, né, nós somos uma coisa só, enquanto humanos e enquanto sociedade, né? A saúde tem que andar junto com a economia, tem que andar junto com o ambiente, né? Saúde é ambiente, saúde é economia, saúde é processo de trabalho. E sim, né? Tudo que vai levando nessa atual conjuntura de sociedade que que é levada ao individualismo, né? E a pandemia talvez tenha feito um pouco dessa reflexão sobre a solidariedade e sobre a coletividade, mas que se acabou, né? Que hoje volta tudo ao normal e não se tem essa reflexão mais aprofundada que é necessária. E aí, voltando, né, nas questões da vigilância popular, eu penso que uma inspiração muito importante é a educação popular em saúde, né? Os princípios da educação popular em saúde, a horizontalidade, né? Quando a gente fala de trabalhar junto com as pessoas, né? Dos saberes, não há um saber maior, nem um saber menor, isso dentro da comunidade, junto dos trabalhadores, junto das instituições, né? Então, pensar a vigilância popular
não sei se seria uma rede, né, uma roda, uma teia, algo que todos são necessários para pensar a vigilância popular, para executar a vigilância popular, e que não, e precisa estar junto, né? Se um sai, vai ficar aquele fio ali que não vai ter a continuidade. Então, pensar realmente uma vigilância como se fosse uma teia, né? Pensei aqui num desenho já, enquanto cada território, né? E cada território vai ser diferente, né? Michele, Oi. o pessoal lá de Minas, da Serra das Araras, tem um grupo de bordadeiras, né? Isso do bordado, né? De bordar essa vigilância aí, conectar inclusive com arte, né? Com cultura. Mas fala. Não, é isso aí, assim, e que cada local vai ter a sua especificidade do seu território, né? Mas que vão se atravessar lá por outros locais também, né? Então, o Nordeste é de um jeito, mas pode ser inspiradora para o Rio Grande do Sul, dando um exemplo, né? Enfim, fiquei também pensando aqui nas malhas e nas redes presenciais e interativas, enfim. Sigamos aí, vai, Jorge. Eu já atrapalhei só. Era do bordado, que não consegui não falar do bordado nessa hora. Estava procurando uma palavra de teia, que a gente estava... Outro dia a gente chegou nessa... E chegou também nessa concepção de bordar, né, pela própria organização das mulheres da região ali, do distrito de Serra Gaúcha, de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. Olha o nome do município. E nesse distrito tem um grupo de bordadeiras que discute a vida delas, né? Junto com que dança, que faz um espaço de terapêutico, né? Um dispositivo de organização, e que ali é possível a gente passar a organizar alguma discussão de promoção da saúde, de vigilância. Quer dizer, como você falou, a gente está falando aqui de cada espaço, cada comunidade tem seu caminho de organização, sua forma de interagir. Mas o que eu estava também trazendo, que o curso pode trazer, é a discussão da interação, né, desses espaços. Eu acho que a gente se manter nessa conexão para a gente fazer esses aprofundamentos necessários, né, de discutir a participação. Né, a gente está falando que a vigilância é um dispositivo de participação ligado à educação popular, mas isso é muito simples. Como fazer, né? E volta a gente como fazer, e esse como fazer é múltiplo. E é legal ele ter interações, porque essa ideia de ver que a gente não está sozinho, de ver que tem essa potencialidades, né, que às vezes a gente não está vendo, e formas de organizar a reflexão, e principalmente a gente pensar sobre o problema, né? Construir espaços de interação dessa informação, de reflexão, né? de visão, de construção dessa visão do mundo, do olhar que aparece lá na nuvem também. A vigiar tem uma ligação com o olhar, né? E o olhar tem uma ligação com o cuidar, né? Então, essas ligações são interessantes. Para terminar aqui esse meu papo, eu acho que seria importante os alunos terem acesso ao YouTube que o professor Jaime Bale fez uma discussão de vigilância popular lá com o participatório organizado lá pela Fiocruz do Ceará, Fernando Carneiro, que fez uma apresentação sobre a
a vigilância popular também, inicial, que eu acho que era um YouTube que, em algum momento, a gente possa estar discutindo, né, no curso, mas, de qualquer forma, visitando, revisitando, que foi uma tarde fantástica de reflexões, e é uma dessas linhas de interação, dessas redes nacionais e internacionais. O Jaime Breyer é um sanitarista, um epidemiólogo, uma pessoa do movimento da medicina social latino-americana, que vai produzindo artesanalmente uma reflexão que chega aonde a gente está aqui. E ele se conecta de uma forma tão forte com essa ideia dessa ação territorializada, comunitária, acadêmica e de produção de política, sabe? E ligado a uma discussão de uma disputa da ciência, inclusive como se uma ciência popular, uma ciência do que ele chama de ciência dura. A ciência dura não é a matemática, é a ciência que se faz com o povo. Ele fala isso, ele é provocado pelo Fernando, fala isso de uma forma bastante enfática, e que eu acho que esse processo aqui também interage aí com essa perspectiva de contato dessas redes aí que estabelecidas. Tchau. Você está me dando tchau, é? Chegou alguém? Estou dando um oi para a filha da Lilian. Ah, legal. Esse é o Raul, fez uma intervenção. O Raul, o Raul, agora eu vi o Tia, é o Raul. Ah, legal. Aí tem que ter sangue novo. Então era isso. Vou parar de falar, falei demais. Não falasse demais, não, Jorge. E sim, né, o Jaime ele trouxe ontem sobre essa questão da gente romper com o estado vertical, né, com a verticalidade, né, pensando inclusive na vigilância, assim, com essa verticalização de normatizações, né, e fazer uma transgressão mútua, né, a partir da horizontalidade, onde todos podem e devem, né, compor essa rede aí. E vamos passar para o pessoal, né, as atividades, o YouTube de ontem, e também vão ter várias outras, né, atividades, que é do grupo participatório, que quem puder participar vai ficar disponível no YouTube, mas quem puder participar no dia também, a gente passa ali o convite, porque é bem interessante, assim, são vários estudiosos, né, da vigilância popular, da vigilância, da epidemiologia crítica, né, do mundo, que vão estar aí nesse processo. Aí a palavra está aberta, pessoal, está rodando. Não sei se mais alguém quer comentar. Acho que tiveram alguns comentários aqui no chat, né? Eu acho que algumas pessoas concordando, vamos dizer assim, com essa questão, vamos dizer assim, com essas dificuldades que aconteceram na atenção primária, né, durante a pandemia, né, como ali se transformou num pronto-socorro, né, de sintomáticos respiratórios, e um pronto-socorro sem as condições de um pronto-socorro, né, o que foi muitas vezes muito dramático, tanto para a vivência dos usuários quanto para a vivência dos trabalhadores, né, você ter pessoas ali muito ruim, né, sem ter para onde encaminhar, então tiveram alguns momentos bem estressantes, assim, para quem, né, trabalha em atenção primária, que tem uma outra perspectiva, né, de cuidado e tal, né, como eu disse, né, deixaram as ações de promoção, prevenção, de atendimento, enfim, né. Então, eu acho que isso foi uma coisa que impactou muito, né, no serviço de atenção primária, né. Também toda essa questão do negacionismo em relação à pandemia, né, eu acho muito importante isso que você coloca, Jorge, que a gente não tem efetivamente noção de quem é que está ou não vacinado, de quanto que foi vacinado, né?
E aí eu vi há pouco tempo um paciente meu, ontem falei com um que ficou muito mal agora há pouco tempo, porque é bom, porque tinha feito uma dose de vacina. Enfim, então essa não possibilidade de acompanhamento e tal, né? Essa coisa feita de uma forma meio atrapalhada, né? Então acho que essas são questões aí que com certeza assim mexeram muito com o sistema de saúde, mas assim, o processo da pandemia foi bastante complexo aí para o cuidado, né? E para como que os diversos setores, né? E como que agora a gente vai recuperar isso, né? Esse é um outro processo que eu acho que a vigilância popular vai ser muito importante, né? Como que a gente deixou tanta coisa para trás durante 2 anos, né? A gente não vai conseguir recuperar isso de um dia para o outro, né? Como que a gente dialoga isso com a população para que a gente faça isso de uma forma coletiva, né? Como que a gente vai pensar em estratégias, por exemplo, né? Para pensar esse cuidado nesse momento também pós-pandêmico, né? Então, acho que são questões aí que se colocam. Mas a gente vai abrir a palavra para Denair para falar um pouquinho. Que está se Boa noite, inscrevendo. né, companheiradas? Falar em saúde é um tema assim que vai além de, que nem eu digo, além de siglas partidárias, né? A saúde é um tema muito importante. Nós aqui em Passo Fundo nós temos muito que eu digo assim, ó. Se tivesse a equipe médica completa nas unidades de saúde, muitas pessoas não chegariam a morrer na porta dos hospitais. Nós do Conselho, esse ano foi um ano que nós conseguimos entrar junto com a secretária para nós fazer o Plano Municipal de Saúde, nós do Conselho. Graças a Deus. Eles não quiseram aprovado, nós fizemos uma plenária, e na plenária foi aceito que o Conselho de Saúde entrasse junto no trabalho do Plano Municipal de Saúde. Então, nós estamos ainda terminando a reta final, mas o que falta? O mapeamento das ocupações, das periferias que não existem dentro da Secretaria de Saúde. Então, se tivesse o mapeamento das pessoas mais vulneráveis, que eram as ocupações, que nós temos mais de 50 ocupações aqui em Passo Fundo, e colocasse a equipe completa nas unidades, isso trazia um benefício melhor para a vida das pessoas. Eu sou do movimento nacional do Pró-Moradia e eu entrei no Conselho de Saúde representando eles. Mas eu digo, a gente entra para representar uma etapa de pessoas, mas acaba trabalhando para todas as pessoas, né? Então, nós recebemos muitas demandas, nós do Conselho, a Léo está aí, ela pode confirmar. A gente agora veio esse sistema do GERCOM aí, atrapalha muito, porque tem pessoas que estão na fila há mais de 1 ano, tem pessoas 10 anos esperando cirurgia e até agora não fizeram nada, né? Então, eu acho que a vigilância popular em saúde é ótima, tá? Nesse acompanhamento, principalmente quando se fala nas periferias, ocupações e fundo de vilas. É isso aí. É isso aí, né, Daniela? Eu acho que a questão é essa, né? É se manter na luta e ir conquistando os espaços, né? Eu acho que esse é o movimento mais importante da gente se articular e ir conquistando esses espaços, né? Para se fazer ouvir, né? No GERCOM, às vezes, tem algumas especialidades que diz média de espera na fila 1.700 dias. Essa é a média de espera na fila. Então, só que aí as pessoas dizem que não tem fila, né? Mas a fila está escondida ali atrás da média de espera na fila, né? Então, acho que todas essas questões precisam ser debatidas, né? A Vanderlei também... Oi, desculpa. E além do mais, só um minutinho, e além do mais que às vezes não ligam para as pessoas que saiu as consultas, depois eles botam lá que ligaram e a pessoa perdeu a consulta porque não atendeu, mas eles não ligaram. Hoje mesmo saiu tinha uma consulta amanhã de manhã para um rapaz e eles não ligaram para a mãe do PA, dizendo que a consulta é amanhã de manhã. E quando é amanhã, eles dizem assim, se a gente não avisasse a mãe, amanhã eles dizem assim, não, nós ligamos e eles não atenderam, perdeu a consulta, e é tudo mentira, né?
Então, veio ali já dentro da Secretaria de Saúde, já com os que trabalham ali dentro, já uma falta de responsabilidade. É uma falta de responsabilidade e uma falta de amor. Estão ali por ganhar o salário deles e não por gostar de trabalhar em saúde e lidar com o povo. Às vezes tem o seguinte, né? Como são 1.700 dias, a pessoa já trocou 5 vezes de número de telefone e não avisou. Também tem isso, é muito frequente. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para a Vanderlé, porque 1.700 dias são quantos anos, né? Vários anos, né? Não, a pessoa é isso, né? A pessoa, às vezes, até já esqueceu que tinha aquela consulta lá, né? Então, é complicado, né? Aí a Vanderlé está se inscrevendo. Boa noite. Vou ficar com... Tá meio instável aqui a internet no lugar onde eu tô, mas eu queria dizer que essa questão das especialidades, né, do atendimento de consultas de especialidades, cirurgias, enfim, é ainda um nó crítico que a gente tem no sistema, né? E aqui, no caso de Passo Fundo, é mais sério ainda, porque a gente tem os profissionais, grande parte dos profissionais, eles não conseguem ter vínculo por muito tempo, porque a contratação por processo seletivo de 1 ano, enfim, não é um vínculo de concurso público, né? Numa parte importante das equipes. A gente tem uma cobertura de 30% da atenção básica, então é claro que vai estourar em outro lugar, né? Porque não tem cobertura de oferta de serviços, não é nem de atendimento e cobertura à população ainda, né? Estou falando aqui exatamente dos serviços. E durante a pandemia, o Conselho de Saúde teve uma atuação muito importante junto com o Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos, que foi justamente de construção de uma proposta popular de enfrentamento à Covid, que foi discutida junto com mais de 60 entidades, né? A Denair é uma das lideranças importantes que teve o debate com o movimento da moradia. Nas ocupações urbanas não tinha água, como é que ia exigir as medidas sanitárias de enfrentamento à Covid? Teve que fazer mobilização junto com o Conselho de Saúde, os movimentos, para poder, no Ministério Público, ter acesso a uma bica pública de água, né? Então, a gente vai vendo, assim, essas questões, né? E, normalmente, o que pauta o debate mais geral, seja nos espaços de gestão, é muito a regulação dos serviços, né? Mas as necessidades são mais fortes. Então, essa discussão que a Denair traz, que a Renata traz, que o Jorge também trouxe, né? A Michele, né? Da gente poder ter a participação da comunidade, discutindo tanto o cuidado de si, na família, na comunidade, como o atendimento, vai fazer toda a diferença, né? Seja para o enfrentamento às condições crônicas, seja para o enfrentamento às questões sociais que depois incidem com a saúde, né? E também seja em relação a questões mais pandêmicas, né? Então, eu acho que esse é um desafio, sabe? A gente aqui teve uma atuação importante do Conselho, mas na hora do agir, na hora de segurar mesmo junto com as comunidades, teve que ter muita luta social para poder exigir o mínimo, né? Que era a água, que eram aquelas condições básicas, né? Então, são processos. Eu acho que esse curso ele vai ajudando assim a sensibilizar e abrir os horizontes, né? Dos profissionais e de quem está nos territórios, para a gente perceber a força e a potência que é a participação da comunidade. Eu acho que a gente... Não sei se mais alguém gostaria de falar, eu fechei o chat aqui, não vi se mais alguém se inscreveu. Não, Renatinha. Foi a Vanderlei, Eu acho que a gente podia passar para os pequenos grupos, até pelo adiantado da hora,
e provocar um pouquinho assim, né, que vocês trouxessem essa discussão para dentro dos grupos, né, tanto, vamos dizer assim, essas questões da vigilância popular, como o conteúdo dos vídeos ali que vinham fazendo uma discussão, né, da defesa do SUS, da construção, né, do Sistema Único de Saúde e do significado dessa construção, porque antes dos anos 90, né, não existia uma assistência à saúde para a maioria da população, né? Existiam alguns serviços que eram, vamos dizer assim, para não trabalhadores, né? Ou quer dizer, para não trabalhadores formais, né? E outro sistema que era para os trabalhadores formais. Então, assim, havia também uma separação de tudo isso, e essa foi uma construção onde a população teve um papel fundamental, né, para a construção do Sistema Único de Saúde. E foi justamente essa população mais carente, com menos experiências de serviço e tal, que construíram, né, mas assim, que deram o escopo para a construção do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente acharia bem importante que vocês, nos pequenos grupos, pudessem aprofundar essa discussão, né, e pudessem aí conversar sobre essas temáticas, essas questões que a gente levantou aqui com vocês. Isso, e pensando pistas, né, para essa construção da vigilância popular, né? Aprofundar essa discussão também nos pequenos grupos, né, de caminhos, né, pistas para essa vigilância popular. Pode Isso ser, baseado pessoal. nas experiências, né, que vocês já têm e naquelas que, pelo menos, estão, vamos dizer assim, olhando, né, a possibilidade de construir, né? Eu acho que os facilitadores vão ajudar bastante nesse debate, né, nos pequenos grupos. Bom, eu vou encerrar a E gravação. ainda pensar numa questão mobilizadora, né, sobre vigilância popular. Fale aí, Jorge, fala aí. Qual a tua dica? Fale aí. Eu já falei muito hoje, Michele. Deixa para o pessoal para o grupo. Eu estou achando esse grupo muito caladinho. Aí, pelo menos, vai pensar no grupo essa questão mobilizadora, essa forma de continuidade e organização, de manter uma linha de continuidade das questões e como organizar, que espaço de organização seria necessário para essa discussão dessa questão que a gente colocou aqui, da PIA, do transporte, da fila, né, da atenção, dos espaços de participação do SUS. Não sei, os grupos não é uma questão, né? Mas podia identificar uma que seria processada pelo grupo, mas num cenário de outras, talvez. Pessoal, eu vou colocar no chat também a lista de presença, tá? Aí vou colocar aqui no chat, fica disponível, né? Mesmo com os grupos. Fica, né, Dani? Eu acho que não. Seria bom cada facilitador copiar e levar para o grupo. Tá, vou colocar aqui enquanto a gente se organiza nos grupos. Então, pessoal, agora a ideia é aprofundar, né, essas questões aqui que nós trouxemos junto dos facilitadores. E aí vocês vão ter, no máximo, 1 hora, né, para essa discussão. E aí depois encerra. Aí a gente se encontra na próxima atividade. Eu vou colocar aqui a lista de presença. Só um minuto. Acho que nós vamos ter que começar a colocar a lista de presença mais cedo. Não, mas tem 58. Eu acho que estava 65, né? Eu acho que umas 4 ou 5 pessoas saíram só.
Então, pessoal, essas copinhas aqui para botar no chat dos pequenos grupos, tá? Estou parando aqui a